Olá, esta é a Escola Radiante, uma ferramenta para dinamizar a sua experiência como estudante da Bíblia. Muito bem, amigo. Nós tivemos aí um intervalo, um período de reflexão e ajustes na nossa Escola Radiante e voltamos à carga com toda a alegria, com toda a satisfação para compartilhar com vocês algumas ideias a respeito da Palavra de Deus. O verso para memorizar desta semana se encontra em Efésios 5, versos 15 a 17, ok? Eu não memorizei. Falhei. Mas podemos ainda chegar lá. É um verso de ouro. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É muito interessante que Paulo, ao falar de sabedoria, ele faz referência a algumas ideias que provavelmente ele, com certeza, ele leu e estudou com bastante afinco, vindas do sábio Salomão. Acho que ali você consegue se lembrar do livro de Eclesiastes, mas nesse específico ponto aqui, o livro de Provérbios aqui é tocado. Por quê? Sabedoria. Essa é a palavra-chave. No entanto, do ponto de vista de Paulo, a verdadeira sabedoria não se encontra em você, não se encontra no homem, mas em Deus. Ok. Existem algumas pessoas que buscam encontrar essa satisfação, essa realização pessoal, né? Buscando dentro de si, isso é muito comum, principalmente nas filosofias orientais, e isso tem deixado de lado, tem excluído algumas coisas que não são importantes, não são caras, que principalmente ali a revelação direta de Deus, né? Revelação verbal ali especial de Deus na palavra e também Jesus, ok? Também Jesus. Mas o que poderia deixar com que a pessoa, o que poderia prejudicar para que uma pessoa buscasse ou encontrasse essa sabedoria? Existe alguma coisa que, vamos pensar, em todos os lugares no mundo pode atrapalhar essa busca de sabedoria? Salomão fala ali, cuidado com aquele copo ali, vermelhinho, brilhante, um aroma gostoso. E era alguma coisa que, em especial, existia naquela época, mas que ainda hoje existe, é muito divulgado, muito difundido no mundo todo. Os banquetes nos dias de Paulo eram, eram generosos na oferta de bebidas. E elas podiam ser o ponto de partida para uma grande quantidade de erros, de escolhas equivocadas, de condutas ruins. Ali, quando Paulo ele escreve para os Efésios, ele se preocupa com algumas coisas que acho que ali também era muito próximo, né? Era um interposto comercial muito grande ali e eles tinham acesso a muito dessas bebidas do mundo todo, né? E quando se reuniam nessas festas, acabavam por dar aquela mancada, né? Então, o indivíduo que consome bebida alcoólica,
ele perde a noção das coisas. Essa é a verdade. Como se ele não soubesse o que é certo e o que é errado. E é muito fácil ele escolher e enveredar por um caminho um caminho mau, prejudicial a ele próprio e prejudicial àqueles que convivem com ele. Como a linguagem grosseira é bem peculiar. O entretenimento indecente e os atos imorais também são apontados como sendo subprodutos dessa condição da embriaguez com bebida forte. Ok. Existe também, acho que o oposto, ou o contrário da sabedoria é a insensatez, né? Que é justamente esse viver sem ter o temor a Deus, né? Sem ter a preocupação daquilo que é o certo e o errado, que a bebida acaba removendo, né, essa barreira imediatamente. E uma coisa interessante, os estudiosos da saúde nos dias de hoje, eles dizem que a bebida forte, ela é uma porta de entrada para outras drogas. Então, algumas famílias aí padecem com problemas aí com seus filhos, com seus netos, e acabaram por colocando para eles essa porta de entrada. É uma coisa bem triste, né? Uma situação bem lastimável, e principalmente por todos os outros problemas que acabam sendo gerados por isso. Acaba, inclusive, sendo um problema de segurança pública, né? Dificilmente alguém começou a consumir bebida alcoólica de outra forma, que não socialmente. Começa a beber socialmente. E beber socialmente muitas vezes começa em casa. O chefe de família entende que dever oferecer um cálice, uma taça, alguma coisa. Tá feio o negócio. Mesmo aos seus filhos menores, despertando o paladar, o gosto, o prazer, a partir dessa experiência. Assim como alguns pensam, alguns falam, né, que não existem doses seguras para que uma pessoa experimente qualquer tipo de droga e não se torne um viciado, também não existe uma dose segura para uma pessoa experimentar uma bebida alcoólica ou forte e não se torne um viciado com todos os problemas que isso aí decorre. Depois Paulo também fala sobre adoração e louvor, ok? E na questão da adoração e louvor, é uma coisa bem interessante, porque quem é que está no centro da adoração? Quem é que deve ser louvado? Quem que é o objeto da adoração? Deveria ser Deus. Quem é que está no centro da adoração? Deus deveria estar no centro da adoração. E de quem a adoração deve estar cheia? Cheia do Espírito de Deus. Olha só, eu vejo com bastante cuidado aí a questão dessa preocupação, e acho que essa lição aqui veio a calhar falando nisso, porque muito daquilo que tem sido realizado em alguns lugares, em algumas congregações, Deus foi removido do centro. Deus não é objeto de adoração, não é objeto do louvor, e, infelizmente, nem o Espírito Santo não está lá. É uma situação preocupante. Mas sabendo aquilo que nós precisamos buscar, aquilo que nós precisamos fazer, então temos que ir com afinco atrás disso. Muito bem. Há uma citação de um filósofo grego que, infelizmente, nós não temos muitos
muitos relatos, né? Na verdade, se a gente comparar os registros aí da história, cópias, manuscritos, daquilo que foi dito, não se compara com aquilo que a Bíblia conseguiu preservar. Deus preservou na Bíblia. Mas foi o bem conhecido e bem estudado Sócrates. Sócrates disse o seguinte: conheça-te a ti mesmo. E interessante que Sócrates viveu vários anos antes de Cristo. Vários anos antes de Cristo. Mas Jesus falou alguma coisa bem diferente do que Sócrates disse. O que ele disse? Qual foi o ensinamento de Jesus que foi tão na contramão da filosofia grega? O homem conhecer a si mesmo resulta em nada. Tá? Porque se o homem olhar para dentro de si é vazio. E a vida do homem, o futuro do homem, depende de agregar algum valor àquilo que ele tem. E aí Jesus entra em cena e diz que a vida eterna, isso aqui é futuro, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu estou vendo que a imagem da TV... Conhecer a Deus e a Jesus Cristo é o que pode resultar em vida eterna. Fora da divindade, não há expectativa de vida. Ok. Então, isso aqui vai de encontro, ou vai numa direção totalmente oposta, né? Sentido totalmente oposto àquilo que Sócrates ensinou para os seus liderados, ali, seus discípulos. Muito bem. Em um texto, em uma meditação para alguns dos dias, né, no passado, foi escrito um pensamento que nós entendemos que foi realmente foi sucinto e de grande valor, é de grande valor para nós nos dias de hoje, que é a questão de andar na luz, de maneira sábia, de maneira coerente com aquilo que Cristo ensinou. E o que é então andar na luz? Segundo a escritora norte-americana Ellen White. É decidir, exercitar o pensamento e exercer força de vontade num sincero esforço de representar a Cristo na amabilidade de caráter. Olha que coisa interessante. Estamos descrevendo aqui a Cristo como uma pessoa amável, em atos e em caráter. Caráter amável. O curioso é que aqueles que escolhem andar na luz afastam toda a disposição para a melancolia. O que quer dizer que imitar a Cristo enche a vida de significado e de alegria. É uma luz que não se apaga, né? É uma vida que reflete a luz de Cristo, né? Reflete a luz do nosso Senhor e Salvador. Muito bem. Com esse pensamento, nós encerramos e vamos fazer uma breve prece. Agradecer a Deus pelo convite para vivermos ao seu lado. Acabou? Agora que foi despertado aqui.
achar ele para fechar. Muito bem. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por iluminar nossa vida para vivermos ao teu lado. Andar conosco e carregarmos em teus braços quando nos faltam as forças. Ajuda-nos a viver como Cristo viveu, a sermos realmente pequenos imitadores do Salvador e levar esperança para as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa nosso amigo, nossa amiga que está ouvindo e vendo esta mensagem. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém.